Muitos caras acham que já perderam antes mesmo de entender o que está acontecendo. Ela começa a agir diferente, demora para responder, parece distante, e aí vem aquele sentimento de que tudo acabou. Mas e se isso não for o fim? E se for justamente a chance de virar tudo a seu favor, sem correr atrás, sem se humilhar, sem mostrar desespero? Poucos enxergam isso. A maioria entra no modo pânico e acaba tomando atitudes que só aceleram o fim. Só que existe uma forma diferente de lidar. E quem entende isso, joga num nível muito acima do comum. A reação mais comum quando uma mulher começa a se afastar é procurar um motivo. O pensamento automático é que ela perdeu o interesse, conheceu outro cara ou simplesmente cansou. Mas não é tão simples assim. Esse afastamento costuma ser um processo, não uma decisão repentina. Algo ali dentro foi mudando aos poucos. No começo, existia algo que mantinha tudo vivo. A dúvida, a tensão, a vontade de descobrir mais. Com o tempo, isso foi se perdendo. Você se tornou previsível. Ela já sabe o que esperar. E quando tudo está garantido, o interesse começa a diminuir. Sem perceber, ela começa a te testar. Não de forma consciente. São reações instintivas, sinais para ver como você reage. Será que você mantém a calma? Ou perde o controle? Será que você mostra que tem escolhas? Ou se entrega de bandeja? E aí vem o erro mais comum. Em vez de dar espaço, os caras tentam preencher cada silêncio com mais mensagens, mais ligações, mais insistência. Na tentativa de recuperar o interesse dela, acabam entregando tudo de graça. E o que vem fácil, jamais perde o valor. Tem uma coisa que quase ninguém percebe, o teste invisível. Quando ela se afasta, muitas vezes está observando sem nem perceber que está fazendo isso. Ela quer ver se você é firme, se mantém a postura ou se desmonta diante da distância. Ela quer saber se você é mesmo quem diz ser, ou se estava só encenando segurança enquanto tudo ia bem. E é aí que muitos caem. Ela demora para responder, e ele vai lá e manda 3 mensagens seguidas. Ela desmarca um encontro, e ele tenta remarcar no mesmo minuto. Cada reação dessa só reforça que ela tem o controle total, que ele está sempre ali, esperando. Agora, o cara que se diferencia faz o oposto. Ele não se abala, ele não corre atrás, ele não pede explicações. Ele entende que aquele momento de silêncio pode jogar a favor dele. E quando ele não reage como esperado, algo começa a acontecer do outro lado. Ela sente a ausência. Você já viveu isso? Já percebeu que só começaram a te valorizar depois que você se afastou? Se quiser, compartilha como foi ou comenta. Hoje serei minha melhor versão. O que poucos entendem é que o desejo não nasce da presença constante. Ele cresce na ausência. Quando você para de se entregar de forma imediata, quando ela percebe que não tem mais acesso total, aí sim começa a valorizar o que perdeu. Porque tudo aquilo que estava sempre ali, agora sumiu. E a mente dela começa a buscar, a lembrar, a sentir falta. Por isso, dar um passo atrás no momento certo é mais poderoso do que qualquer declaração. Em vez de ser o primeiro a mandar mensagem, espere. Em vez de curtir tudo que ela posta, segure a mão. Em vez de adaptar sua rotina à dela, priorize o que é seu. Quando você deixa de ser óbvio, fácil de prever e disponível a qualquer hora, ela começa a sentir algo que não esperava, sua falta. E é nesse ponto que as perguntas surgem. Por que ele está tão calmo? Será que ele perdeu o interesse? Será que encontrou alguém? O simples fato de você não reagir como ela esperava bagunça toda a estrutura que ela tinha em mente. Quando você para de entregar tudo de graça, ela sente. E sente de verdade. A maioria dos caras, quando percebe esse distanciamento, tenta resolver correndo. Pensam que se explicarem, se mostrarem o quanto se importam, talvez consigam reconquistar o interesse dela. Mas a verdade é que a atração não se recupera com discursos. Ela se reconstrói com postura, com equilíbrio. Se ela está distante, não tente preencher o espaço. Respeite essa distância. Fique onde está. Não como alguém indiferente, mas como alguém que não precisa se provar. Se ela mandar mensagem, responda com naturalidade, sem mostrar ansiedade, sem entregar tudo de novo. A resposta está em igualar a energia, não em compensar. Esse é o momento de mostrar que você está bem com ou sem ela. E não porque está tentando provar algo, mas porque é real. É essa
segurança que chama a atenção. É isso que faz ela olhar de novo e pensar que talvez tenha julgado errado. E aí vem um dos maiores deslizes. Ela reaparece, manda uma mensagem qualquer, e ele pula de volta como se nada tivesse acontecido. Como se aquela ausência de dias, semanas, nunca tivesse doído. Como se ela não precisasse fazer absolutamente nada para recuperar aquele espaço. Mas existe uma maneira diferente de lidar com isso. Quando ela volta, mantenha o controle. Não transforme aquela mensagem em um troféu. Dê tempo. Observe. Veja se ela está realmente interessada ou apenas checando se você ainda está ali. Disponível como sempre. Se ela sumiu, agora é ela quem precisa mostrar que está disposta. Que o retorno tem peso, tem intenção. Isso muda tudo. Você não precisa ser frio, mas precisa ter critério. Antes de se entregar, permita que ela sinta o espaço que criou. E nem toda mulher vai voltar. E isso, no fim das contas, pode ser uma bênção disfarçada. Às vezes, o afastamento revela quem realmente está com você por querer, não por conveniência. Você não quer alguém que só fica quando você corre atrás. Quer alguém que escolha estar, mesmo sem pressão, mesmo sem você ter que provar seu valor a cada instante. Aceitar que ela pode não voltar é um sinal de maturidade. É quando você começa a entender que não se trata de uma pessoa específica, mas de como você se enxerga dentro de uma relação. É sobre não se prender à ideia de que ela era a única possível. E existe uma resposta que, muitas vezes, é mais poderosa do que qualquer argumento: o silêncio. A maioria pensa que precisa se explicar, que precisa lutar, que precisa insistir. Mas, em muitos casos, é o silêncio que gera impacto. Ele não só protege sua paz, como cria algo que poucos conseguem oferecer: o mistério. No início, ela pode achar que está tudo sob controle. Acredita que você vai voltar, que vai checar, que vai tentar de novo. Mas o tempo vai passando. Primeiro, dias. Depois, semanas. E quando ela percebe que você realmente parou de aparecer, algo muda internamente. Aquela certeza que ela tinha começa a falhar, porque agora você não é mais aquele cara previsível. Você se retirou. Você sumiu do campo de visão dela. E isso cria um espaço inesperado. Um vazio que ela não imaginava sentir. Muitas mulheres partem do princípio de que os homens estarão sempre lá, que, independente do que façam, ele vai insistir, vai tentar, vai esperar, porque é isso que a maioria faz. Corre atrás, envia mensagens, tenta retomar a conexão a qualquer custo. Mas quando você faz diferente, quando escolhe o silêncio em vez da perseguição, tudo desmorona dentro da expectativa dela, e ela começa a se perguntar: por que ele não está reagindo? Será que realmente seguiu em frente? Será que eu perdi alguém que valia mais do que eu imaginava? E é aí que a dúvida vira reflexão. Eu o julguei mal. Essa simples frase tem o poder de desencadear uma avalanche de emoções. E muitas vezes ela nem está preparada para isso. A maioria dos homens não percebe esse ponto, porque desiste antes de chegar nele. No começo, ela sente um certo alívio. Acredita que, em breve, você vai procurar. Talvez até conte para alguém com um tom de confiança. Ele vai me chamar. É só questão de tempo. Mas o tempo passa e nada acontece. O silêncio vira rotina. Nenhuma mensagem, nenhuma curtida, nenhum sinal. E o que antes era conforto começa a virar incômodo. Os dias passam, as semanas se arrastam. Ela começa a checar o celular com mais frequência, rolando as conversas antigas, indo até seu perfil, só para ver se você está ali. Mas não está. E é aí que algo muda. Pela primeira vez, ela se sente vulnerável. A dúvida que antes era sua agora passou para ela. Será que fez a escolha certa? Porque agora quem está distante é você. Essa inversão causa uma quebra na forma como ela te enxerga. E quanto mais o tempo passa, mais ela começa a refletir. O que parecia certo agora já não parece tão claro. Mas tem algo que poucos enxergam. O quanto ela te valoriza depende diretamente da dificuldade em te substituir. Quando você é constante demais, presente demais, previsível demais, ela nunca precisa pensar se está perdendo alguma coisa. Mas quando você desaparece, quando ela começa a sentir sua ausência de verdade, isso mexe com ela num nível que vai além da lógica. E ela começa a se perguntar: será que eu o subestimei? Será que tomei aquilo que ele me oferecia como algo garantido? Esses pensamentos vêm sem aviso, não são planejados.
Ela não senta para refletir sobre você. Isso acontece nos detalhes, nos momentos de tédio, quando vê algo e lembra de você, quando passa pelos lugares onde estiveram. De repente a ausência vira presença mesmo que você não esteja lá. E o que acontece depois? Ela começa a observar. Verifica se você está online, passa pelas fotos antigas, volta nas conversas. Talvez até curta alguma coisa sua, só para ver se você responde. Porque nesse momento ela não quer apenas contato. Ela quer resposta emocional. Quer saber, será que eu perdi ele de verdade? Essa dúvida é poderosa. Ela muda o foco dela completamente. O silêncio vira um gatilho que ativa o interesse. E não é só interesse, é curiosidade. É desejo de entender o que aconteceu. Porque se antes você era garantido, agora você é um mistério. E muitos não entendem isso. Caem na primeira tentativa de contato. Ela manda um oi qualquer, reage a uma publicação, comenta algo que nem faz sentido. E ele responde na hora, como se estivesse esperando por aquilo o tempo todo. Mas isso estraga tudo, porque nesse momento ela só quer saber se ainda tem acesso a você. Se você responde rápido, se ainda está ali, ela se tranquiliza. E quando essa tranquilidade volta, o interesse desaparece de novo. A mágica está na dúvida, não na confirmação. Quando ela aparece depois de um silêncio, não é hora de comemorar. É hora de ter clareza. É nesse instante que a sua resposta define o rumo de tudo. Voltar ao comportamento antigo. Disponível. Demais, reativo demais. Só mostra que ela ainda controla o ritmo, que pode ir e voltar quando quiser. Mas se você mantém a calma, se responde sem se entregar, algo muda. Agora é ela quem está tentando. E isso muda completamente a dinâmica. Você deixa de ser uma certeza e vira uma possibilidade. E as possibilidades despertam desejo. Porque agora, ao invés de te ter, ela precisa te conquistar. E essa é uma sensação nova para ela. Talvez algo que nunca sentiu com você antes. E é nesse espaço que o interesse cresce. Não no conforto de sempre, mas no desafio de algo que ela ainda não entende completamente. Nunca se torne o homem que está sempre disponível, sempre tentando, sempre correndo atrás. Em vez disso, direciona sua energia para si mesmo, para o que realmente importa. Porque quando você aprende a dar espaço, a não se fazer presente o tempo todo, algo curioso acontece. Ela começa a te enxergar de forma diferente. Você deixa de ser garantido e passa a ser valioso. E essa diferença muda tudo. Ela já não sente mais que pode ter sua atenção a qualquer momento. E aí surge algo raro, o esforço. Ela começa a se perguntar o que fazer para ter de volta aquilo que antes estava ali, sempre pronto. Agora, não está mais. Agora, ela precisa merecer. É aí que você vence. Não por insistir, mas por se tornar alguém que não precisa insistir. A vitória de verdade não está em convencer uma mulher a te escolher. Está em ser o tipo de homem que ela percebe que não pode se dar ao luxo de perder. Isso vem quando você define limites, respeita seu próprio tempo e não se entrega de bandeja. Quando isso acontece, o jogo muda. Não porque você está jogando, mas porque você deixou de ser peça e passou a ser o tabuleiro. No começo, ela ignora o silêncio. Acredita que é só uma fase. Pensa que mais cedo ou mais tarde você vai mandar algo. Só que os dias passam e nada. E a ausência que antes parecia pequena começa a crescer. Vai tomando espaço. Ela abre o celular esperando ver seu nome. Volta nas conversas antigas, procurando sinais que expliquem o que aconteceu. Ela começa a pensar: fui longe demais? Será que ele simplesmente se foi? E quando esse pensamento se instala, ele não sai. Porque não se trata só de saudade. O que mais mexe com ela é a percepção de que perdeu o controle. Aquela certeza de que você voltaria foi embora. Agora ela sente o que você sentiu. E o mais impactante é que ela não esperava por isso. A ausência vira um ponto de interrogação gigante na cabeça dela. E na tentativa de responder a isso, ela começa a agir. Pode mandar mensagens para outras pessoas. Pode tentar se distrair com caras novos. Pode até postar fotos, frases, qualquer coisa que a faça sentir que ainda tem algum tipo de poder sobre a situação. Mas no fundo, nada preenche. Porque toda vez que ela compara esses novos contatos com você, você ainda está presente. Não porque você insiste, mas porque você sumiu. E quando você desaparece sem fechar portas, se torna algo que ela precisa entender.
um quebra-cabeça que a mente dela não consegue montar. E isso mantém você vivo na cabeça dela. Ela tenta seguir em frente, mas percebe que não consegue. E tem um motivo: o ego dela. Enquanto por dentro ela sente sua falta, por fora, ela tenta manter a pose. E essa dualidade a corrói. O lado emocional quer te chamar, dizer que sente algo. O ego quer vencer, provar que ela estava certa, que pode viver sem você. E é aí que começam os disfarces. Ela pode mandar uma mensagem genérica, algo leve, algo que parece inocente, mas não é. É só uma tentativa de puxar sua atenção, sem se expor. Pode ser uma frase, uma curtida, uma atualização de status que claramente é para você. Mas se você não morde a isca, a guerra começa dentro dela. Porque agora ela não sabe se você superou ou se apenas aprendeu algo que a maioria nunca aprende: o verdadeiro desapego. E isso assusta, porque quando você mostra que não precisa de nada para seguir em paz, você vira o tipo de homem que ela não esquece. E no fundo, ela percebe. Talvez você tenha sido aquilo que ela mais procurava, mas só percebeu quando já não estava mais ali. Tudo muda, porque agora ela entende. Você não era só mais um. Você não era alguém que ela podia manter ali indefinidamente enquanto decidia o que sentia. Você não era um homem que esperaria para sempre. E o mais difícil dessa realização é que ela chegou tarde demais. Porque nesse tempo em que ela hesitou, você cresceu, você mudou, se tornou alguém que não busca mais a validação dela. Alguém que finalmente entendeu que o verdadeiro valor nunca esteve nas mãos dela. Sempre esteve na sua capacidade de ir embora quando não era respeitado. E agora quem está no controle é você. E é nesse ponto que ela se pega pensando: será que ainda existe uma chance? Quando isso acontece, quando ela finalmente retorna, é crucial que você saiba exatamente o que fazer, porque aqui é onde muitos homens falham. Basta uma mensagem dela, um oi despretensioso, e eles já estão de volta. Respondem rápido demais, se mostram ansiosos e, sem perceber, entregam tudo de novo. O que ela queria desde o início era saber se ainda tinha esse poder. E quando ela percebe que tem, ela desaparece mais uma vez. É por isso que você não pode agir como a maioria. Se ela reaparecer, mantenha a postura. Responda se quiser, mas com calma, com equilíbrio, como alguém que não vive em função de uma mensagem. Não reorganize sua vida inteira só porque ela mostrou interesse de novo. Ela não é o centro do seu mundo. E quanto antes ela perceber isso, melhor. Se ela quiser estar na sua vida agora, vai ter que provar. Não com palavras, mas com atitudes. E se ela não fizer isso, ótimo, porque você venceu. Não o jogo, mas a si mesmo. Porque agora você sabe, nunca precisou dela para se sentir completo. No fim das contas, quando você se decepciona, o caminho nunca é implorar ou insistir. O caminho é crescer, evoluir e deixar o silêncio falar por você. Porque esse silêncio não é fraqueza, é poder. É a prova de que você entendeu seu próprio valor. Você é o reflexo da sua jornada. E a verdadeira força está em seguir em frente, com dignidade, sem precisar da aprovação de ninguém. Agora eu quero saber de você. Você já passou por uma situação em que só foi valorizado depois que se afastou? Compartilha comigo nos comentários. Eu leio tudo. E se isso aqui fez sentido para você, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos vemos no próximo.